Eu chamo novamente ao palco o senhor Clay Shows, editor de economia do Estadão. Convido também o senhor Tomás Nogueira, superintendente da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. E a senhora Renata Puchala, gerente de Sócio-Biodiversidade e do programa Amazônia da Natura. Mais uma vez eu lembro a todos que as perguntas deverão ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas. O nosso segundo painel tem a duração de cerca de 1 hora. Clay, fique à vontade para iniciar o debate. Obrigado, Claudinei. Obrigado a todos. Então, vamos retomar aqui várias das questões que foram discutidas no primeiro bloco, acho que dizem respeito diretamente às indústrias que atuam na região. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor Tomás Nogueira, superintendente da Zona Franca de Manaus. Foi citado aqui pelo governador Simão Jatene, acho que foi o Simão Jatene, que a Zona Franca de Manaus é o maior exemplo de conciliação, né, do desenvolvimento industrial com a preservação da floresta. É verdade isso? Só para corrigir um pouco, eu tenho de agradecer, na verdade, foi o governador Confúcio Moura, foi Confúcio, o que facilitou enormemente, digamos, o nosso trabalho, né? Evidentemente, todos aqueles que conhecem um pouco mais a fundo o projeto Zona Franca de Manaus, os seus resultados, nós temos 47 anos nisso, têm essa mesma percepção. Eu não tenho dúvida disso, né? Nós somos um polo industrial que, esse ano, deve faturar algo de 80 bilhões de reais, com mais de 600 indústrias, que gera mais de 120 mil empregos, que tem, em alguns segmentos, um altíssimo grau de verticalização. Se nós formos utilizar, por exemplo, o polo de 2 rodas, nós temos produtos com mais de 90% de verticalização. Eu estava falando até há pouco, são 15 indústrias de produtoras de bens finais, e mais de 60 indústrias de partes e peças, especialmente plástico. Então, e mais, realmente resultou na preservação do estado do Amazonas. Nós temos uma série de estudos, inclusive economistas internacionais, que se fizeram essa pergunta: como é que se põe um polo industrial no meio da floresta e como é que isso pode ser positivo, né? E, a partir daí, os estudos mostraram essa correlação. Eu gosto sempre de citar um exemplo do Cordis, que é um órgão da União Europeia, o professor Norberto Fentzel, que ele diz exatamente, numa síntese muito feliz, que o papel do polo industrial de Manaus é exatamente criar uma alternativa econômica que alivia a pressão na floresta e, ao mesmo tempo, gera recursos para investimentos em inovação. Então, esse é o que ocorreu. E a gente pode dizer, muitas pessoas perguntam, mas como é isso? Como é que está essa correlação? De onde é que vocês tiram isso? Deixa eu dar um dado para você. Do ponto de vista demográfico, até a década de 60, antes, a distribuição da população no Amazonas era em torno de 20%, 28% no máximo na capital, tá certo? E o restante no interior. Você teve um crescimento mais do que o Brasil no boom da borracha. Depois você tem um decréscimo muito pequeno. A partir da criação da Zona Franca de Manaus, o crescimento é muito forte. Nós crescemos muito mais do que o Brasil, em termos de população, e esse crescimento se deu na capital. Hoje, um corte hoje, a cidade de Manaus tem 52% da população do estado. Não existe um estado brasileiro que tenha essa correlação. A segunda maior cidade do estado tem pouco menos de 110 mil habitantes. Certo? Se você retirar Manaus, a densidade demográfica é de 1,2 pessoas por quilômetro quadrado. 1,2. A do Brasil é em torno de 23. A da cidade de Manaus, a área urbana da cidade de Manaus, é de 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ok. Então, como é que se dá o impacto ambiental? É a antropização, é a ação humana. Quando você concentrou isso na capital, você teve a alternativa econômica, você permitiu a preservação do resto da área. Para ter uma ideia, Manaus é uma cidade-estado. Eu sempre digo que o Amazonas é o maior e o menor estado da federação.
porque nós temos 1.960.000 quilômetros quadrados. Para a gente parametrizar isso, ainda ontem eu estava recebendo um jornalista americano e a gente explicava para ele que isso significa 2,3 Texas. E ele perguntou, você tem certeza? Né? Tenho certeza. Uma coisa que poucos realizam no Brasil, poucos percebem no Brasil. O Amazonas, com 1.960.000 quilômetros quadrados, é maior do que os 9 estados do Nordeste brasileiro. Então, o desafio de governar o Amazonas, eu sempre brinco, é como se você estivesse em Salvador e tivesse de dar conta de o que acontece em Imperatriz, no Maranhão, em Pirapora, no Crato. Né? Então, é uma realidade absolutamente diversa. A Amazônia, e os governadores deixaram isso muito claro, é uma região atípica em relação ao Brasil. E a Zona Franca de Manaus é uma atipicidade dentro da região amazônica. Né? Nós temos, nessa cidade, 80% do PIB do Estado. Manaus, hoje, é a 6ª cidade brasileira em termos de PIB per capita. O Amazonas tem 1,6 do PIB brasileiro e 1,3 é gerado na cidade de Manaus. Então, não existe em outro ponto, eu diria, no mundo, que dentro de uma concentração tão grande, de 400 quilômetros quadrados da área urbana de Manaus, você possa ter seus efeitos numa área de praticamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Resultado concreto, a atividade se concentra nessa capital e nós temos em torno de 98% da vegetação nativa. Né? Então, é por essa razão que o governador Confúcio Moura ele sempre faz esse registro. Eu quero medi-lo, saber o tamanho, para a gente mandar fazer essa estátua dele. A Renata Puchala, gerente de Sociobiodiversidade do Programa Amazônia da Natura. Renata, como que você vê essa questão do desenvolvimento industrial na região amazônica? De que forma que se pode tirar melhor proveito dos recursos da floresta? E conta um pouquinho para a gente da experiência do Programa Amazônia da Natura. Bom dia a todos, boa tarde, né? Já. É um prazer para mim estar aqui. Então, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. E a Natura, ela tem um programa que se chama Programa Amazônia, que é um pouquinho diferente do que mencionou o Tomás. A gente pensa em área rural, em área de floresta, em área urbana. Então, o conceito com que a gente trabalha é: se a vocação da Amazônia, da região norte, é a biodiversidade, é a floresta, são os seus recursos naturais, são as suas comunidades tradicionais e todo o conhecimento, cultura e saber que existe de lá. A gente precisa conseguir dar voz a tudo isso e criar oportunidades para que isso não só seja preservado, né, em 4 paredes, mas para que isso ganhe relevância em agendas de desenvolvimento. Né? Essa é a vocação da Amazônia. E, por conta disso, a gente fala, poxa, se a gente pudesse fomentar uma arquitetura entre setores empresariais, governo, ONGs, enfim, todos os parceiros, para que, de fato, a gente conseguisse promover, na região da Amazônia, um desenvolvimento de um Silicon Valley da biodiversidade, isso poderia ter um papel de transformação e de desenvolvimento, não só para o Brasil, mas poderia virar uma região referência para o mundo em relação a como se fazer negócios sustentáveis a partir da economia da floresta em pé. Eu estava comentando no intervalo que, se a gente pensar em Amazônia hoje, existem 5 economias prioritárias: soja, gado, madeira, mineração e infraestrutura, entre rodovias, hidrelétricas, enfim. Todas essas 5 economias são muito relevantes e muito importantes para o desenvolvimento do país, mas são economias que elas têm, por definição, a floresta abaixo. Né? Então, fica complicado, porque se a gente só enxergar possibilidade de desenvolvimento pautada em economias que têm uma característica predatória, por mais que a gente tente mitigar, tente fazer planos de contenção, elas têm uma característica predatória, vai ser muito difícil, de fato, a gente ter uma reversão do quadro e
de desmatamento ou de ameaça da região. E existe uma vocação enorme e um potencial enorme para se desenvolver negócios de floresta em pé, uma economia de floresta em pé. Então, quando a gente pensa, o Programa Amazônia ele foi criado tentando desenvolver e fomentar essa economia de floresta em pé. Então, hoje ela é inexistente, né? Ela até existe, mas ela praticamente não aparece como PIB. Mas, se de alguma forma a gente conseguir unir esforços e trazer pesquisa, tecnologia, investimentos, para a gente conseguir trazer valor para essa floresta em pé e gerar negócios sustentáveis a partir daí, talvez no médio prazo, não no curto, essa economia se torne uma economia viável e que gere muito desenvolvimento para a região amazônica, para o país, e coloque, de fato, a Amazônia e o Brasil aí, em destaque, como referência mesmo, em como se fazer negócios de floresta em pé. Então, quando um dos temas da pauta, né, que eu estava falando é desenvolvimento e meio ambiente. Como pensar nisso junto? Eu acho que o desenvolvimento só existe se as coisas estiverem integradas. O desenvolvimento ele não é só financeiro, ele é o desenvolvimento econômico. Para ser desenvolvimento econômico, o ambiental e o social tem que estar lá dentro. Né? O desenvolvimento só é desenvolvimento se ele faz com que as três frentes, econômico, ambiental e social, caminhem juntas. Então, é fundamental para a gente pensar em alternativas para a região norte que fomente o desenvolvimento a partir de economia de floresta em pé. E aí, o que a gente pensa nesse sentido? Né? A gente sabe que é difícil, porque as condições, né, foi mencionado no painel anterior, educação, saúde, mão de obra qualificada, número de pesquisadores. Isso tudo, se é um problema para o Brasil, para a região norte, é um problema ainda maior. Mas que, se a gente não começar a entender essa lógica e a unir os setores, e a unir o setor privado com o governo, para começar a atuar de forma a romper esses padrões, esses paradigmas, esses gargalos, de fato, a gente não vai ter uma perspectiva de desenvolvimento integrado ao meio ambiente e a desenvolvimento social. E a Amazônia pode ser referência disso para o mundo, se a gente quiser fazer isso. Sr. Tomás, a Zona Franca de Manaus criou também um centro de biodiversidade, é o CBA, né? Centro de Biotecnologia da Amazônia, que também busca novos tipos de negócios mais ligados à questão da biodiversidade. Né? Como é que está funcionando o CBA? O que falta para ele deslanchar? Na verdade, eu queria dizer que não há nenhuma distinção entre as abordagens que são feitas. Né? O que nós falamos apenas do estágio que nós chegamos com o Polo Industrial de Manaus. Qual é o nosso desafio hoje? É você avançar exatamente para uma diversificação da economia que tenha em consideração exatamente essa biodiversidade. Né? Nesse ponto, o CBA joga um papel importante. Deixa eu dizer aqui, digamos, 3 exemplos que são trabalhados pelo poder público nesse sentido. O primeiro deles, e a gente tinha conversado, há pouco uma indústria lançou no mercado um suco de açaí com banana, em caixinha longa-vida. Tá certo? Isso parece uma coisa menor, pequena, mas ela tem toda uma cadeia estruturada atrás dela. Na origem disso está o trabalho do CBA. O único ponto que eu queria alertar ao governador Confúcio é que ele falou que o CBA não tem funcionado. Na verdade, o CBA tem um desafio muito grande. Ele foi criado como projeto há 10 anos, ele tem funcionado, sim, ele é apenas administrado diretamente pela SUFRAMA. Foi criado por iniciativa do governo federal, vários ministérios, é isso? Pelo governo federal, no governo Fernando Henrique, por vários ministérios. E essa até importância, essa visão que foi exposta aqui por diversos ministérios, então tem também o interesse. O Ministério da Saúde entende que aquilo é um potencial enorme para a indústria de fármacos. Né? Assim também ciência e tecnologia em diversas outras áreas, cosméticos. E isso atrasou um pouco a definição jurídica do CBA, que nós devemos estar concluindo este final de ano, por determinação da senhora presidenta e do ministro Pimentel, que está trabalhando nisso. Mas, enfim, para que nós chegássemos à caixinha do açaí com banana, o CBA trabalhou uma análise de um enorme leque de possibilidades de frutas que teriam
análises orgânicas de diversos aspectos para poder ser comercializado. E isso foi levado a Atlanta e, obviamente, a questão mercadológica do açaí fala mais alto se começou pelo açaí. Atlanta porque a empresa envolvida é a Coca-Cola, A Coca-Cola dona da Del na Valle. linha Del Valle, né? É exatamente isso. Então, esse é um exemplo. Você está estruturando uma linha nova da economia, tá certo? Baseada na biodiversidade. O CBA faz um estudo muito importante. A grande dificuldade do CBA é que grande parte dos seus estudos é coberto pela confidencialidade. E aí, como é que a gente comunica? Então, nós temos uma série de contratos, de linhas de pesquisas, mas que eu gostaria de falar aqui para os senhores, mas não posso falar. Né? Mas eu posso falar de algumas, por exemplo, do curauá. O curauá é uma bromélia, um abacaxi, tem pesquisas que envolvem toda a comunidade científica nacional, a própria Unicamp, né, no Pará, e também o CBA. Deste trabalho, você pode tirar do curauá alguns produtos que poderiam ser vistos como mais tradicionais, como uma fibra para fazer um encordoamento, isso existe e é utilizado. Você pode utilizar o curauá como estofamento, inclusive isolamento acústico, e é usado também, começa a ser usado na indústria automobilística. Mas um uso mais interessante do curauá é que, num compósito a 10%, 20% com polipropileno, você faz um plástico que pode ser usado na televisão, no celular, tá certo? Então, essas pesquisas elas já existem, já estão em andamento. O governo do Amazonas tem uma iniciativa que conta também com o setor privado, setor bancário, setor industrial, que é a Fundação Amazonas Sustentável. A FAS tem uma série de ações no sentido de trabalhar as comunidades tradicionais na sua formação. Então, isso é algo que se alinha ao que foi feito aqui. Cada vez mais, isso tem de ser uma prioridade. Nós temos de construir uma economia baseada no conhecimento, especialmente no conhecimento daquilo que a biodiversidade, que é algo único, próprio, nos traz. Nós temos no CBA pesquisadores de altíssimo nível, pesquisadores oriundos da USP, pesquisadores que foram professores em Harvard. Então, há um quadro muito grande. O desafio da personalidade jurídica ao CBA. A autorização para ter acesso ao patrimônio genético que o CBA tem, na verdade, é colocada em nome da SUFRAMA. Então, o nosso desafio, o próximo passo, é exatamente a institucionalização do CBA. Mas me permita, sem me alongar muito, falar de outras iniciativas que estão nessa linha da economia do conhecimento. Para produzir no Polo Industrial de Manaus, há necessidade de algumas contrapartidas. O Polo de Informática ele necessita destinar 5% do seu faturamento para a pesquisa e desenvolvimento. Fora da Zona Franca de Manaus, esse índice é 4%. Nós temos, inclusive, então, 25% a mais nesse ônus. Mas nós não reclamamos desse ônus, porque esse é um gasto extremamente relevante e que tende a colocar, nos próximos anos, algo em torno de 500 a 600 milhões ano em pesquisa. Nós estamos, nesse instante, fazendo um amplo estudo no sentido de fazer esse redirecionamento, seja na formação. Nós estamos trabalhando em incrementar a possibilidade dos nossos jovens se formarem no exterior, terem essa experiência. O Ciências Sem Fronteiras levou, no ano passado, em torno de 170 jovens da região de atuação da SUFRAMA. Precisa dizer o seguinte, a SUFRAMA ela não é só a Zona Franca de Manaus, ela administra a Zona Franca de Manaus, ela administra os benefícios da Amazônia Ocidental e as áreas de livre comércio. As áreas de livre comércio estão em Boa Vista, estão em Boa Vista, Roraima, Guajará-Mirim, Rondônia, a Brasileia e Itaciolândia, no Acre, a Santana e Macapá, no Amapá, além de Tabatinga, no Amazonas. Qual é o nosso objetivo? No ano passado, Roraima teve um jovem no Ciências Sem Fronteiras. É trabalhar com pelo menos 45 em cada unidade. Nós estamos trabalhando recursos dessa área de P&D e veja qual é o impacto que isso tem numa comunidade dessa, tá certo? Quando você sai de 1 para 45. Você tem que ter massa crítica. Nós estamos desenvolvendo outros programas no sentido de formação de mestres e doutores. Falta muito, mas deixa eu dar um dado. Quando a Zona Franca foi criada em 67, no estado do Amazonas, nós tínhamos o embrião
de uma universidade. Apesar de ser uma das mais antigas do país, é considerada a mais antiga, a Escola Livre de Manaus, é centenária, mas estava um embrião. Hoje, nós temos 19 centros acadêmicos, 2 grandes universidades, a federal e a estadual, algumas universidades particulares, mas, fundamentalmente, nós temos 0, obviamente, de qualquer curso de pós-graduação estrito sensu. Hoje, no Amazonas, nós temos 73 cursos entre mestrados e doutorados. Ou seja, nós estamos conseguindo avançar. A realidade é muito mais complexa, é muito mais difícil, mas, enfim, eu acho que o consenso diagnóstico que nós chegamos até aqui, o que nós temos é positivo, como eu falei, em termos de preservação, mas nós temos de buscar agora a utilização dessa economia do conhecimento, dessa economia natural, que eu acho que o Brasil é um dos ponta de lança nisso, né? Então, como eu falei, cosméticos, fármacos, alimentos, tudo isso tem um viés muito grande na biodiversidade e nos dá uma possibilidade muito interessante. Renata Puchala, como vai funcionar esse ecoparque que a Natura vai inaugurar no início do ano que vem? Vocês vão atrair outras empresas? Que tipo de produtos, por exemplo, vocês pretendem aproveitar? Produtos típicos da Amazônia que poderiam ser industrializados sem destruir a floresta? O ecoparque, primeiro deixa eu explicar o que é o ecoparque, né? O ecoparque é um parque industrial que a gente está em finalização de construção. Então, até 30 de dezembro, a gente espera estar com todas as máquinas rodando para iniciar a produção a partir de janeiro, e ele vai ser inaugurado oficialmente em março. O ecoparque ele fica em Benevides, no Pará, e a ideia é que ele seja um grande parque industrial com princípios de simbiose. O que é isso? Mais do que ter práticas sustentáveis lá, então temos jardins filtrantes para fazer todo o tratamento de efluentes, a frota de carros que vai ser usada internamente é toda elétrica, carros elétricos, coleta 100% das águas da chuva, enfim. Mais do que ter uma série de tecnologias sustentáveis para operar o ecoparque, a ideia é que a gente instale lá toda a fabricação toda a cadeia de fabricação de sabonetes da Natura, sabonetes em barra. Hoje a gente tem uma outra fábrica, que é uma fábrica bem menor, que fica em Benevides também, que ela faz a massa dos sabonetes. Mas essa massa dos sabonetes depois viaja para o Sudeste, aonde é incorporado outros óleos, sementes, esfoliantes, corantes, e aí você extrusa, empacota, e aí sim o produto acabado vai ser distribuído para o resto do Brasil. Com a inauguração do ecoparque, a gente passa toda a cadeia de sabonetes Natura para ser produzida na região norte. Então, é a região norte que vai abastecer todo o Brasil e as operações internacionais da Natura com produto acabado, agregando muito valor localmente. Mas a ideia é que, quando a gente pensa na economia de floresta em pé, que a gente falou anteriormente, se você não tiver demanda para produtos da floresta, né, de uma forma sustentável, você não existe economia. Então, a ideia a Natura, sim, é uma demandadora de óleos vegetais, de sementes, de manteigas, de extratos, de óleos essenciais. Só que a Natura é só uma empresa, né? Então, ela não pode, sozinha, só com a sua demanda, fazer com que essa economia cresça a ponto de ter uma relevância na agenda da região e do Brasil e mundial. Então, a ideia é que a gente atraia para o ecoparque outras empresas e outras indústrias. Então, é óbvio que, no começo, o mais óbvio é a gente entrar junto com outras empresas parceiras dentro do setor cosmético, né? Então, não temos ainda nenhum contrato firmado, mas muitas cartas de intenção, então estamos em fase de negociação. Mas, para além das empresas do setor cosmético, a ideia é que a gente atraia para o ecoparque a indústria alimentícia, que é grande demandadora de volumes de insumos da floresta, a indústria oleoquímica, a indústria de energia, biocombustível, enfim. Então, o ecoparque é uma área enorme, tem 172 hectares, ali na região de Benevides. A gente vai... Por enquanto, a gente inaugura com menos de 10% do espaço ocupado com a Operação Natura. Teremos, no próximo ano, estamos fechando o contrato com mais uma empresa parceira,
e nos próximos 2, 3 anos a gente espera já ter parceiros bastante robustos operando conosco. A ideia é que esses parceiros tenham princípios de desenvolver seus negócios de uma maneira sustentável, então não é qualquer parceiro que entrará no Ecopark, mas parceiros que também queiram trabalhar com comunidades tradicionais, com insumos da floresta, com tecnologias, pesquisas da floresta, mas que juntos a gente consiga formar um ecossistema inteligente, porque hoje os gargalos são muito grandes, né? Se você perguntar para qualquer empresa, bom, vamos lá abrir uma planta, uma fábrica em Benevides, ou em Belém, ou no Amazonas, ou aonde for, as empresas vão falar, puxa, né, posso até estudar, mas é muito mais fácil para mim operar no Sudeste, ou operar em outras regiões. Então, qual a ideia do Ecopark? O conceito de simbiose industrial é um conceito onde você, a partir do estudo de cada uma das cadeias destas empresas, você consiga entender aonde existe sinergia, simbiose produtiva. Então, por exemplo, maracujá. O óleo do maracujá que a Natura precisa para fazer os seus produtos. Ele é extraído das sementes de maracujá. Semente de maracujá é resíduo de indústria de suco. Então, se eu tiver uma indústria de suco ali, do meu lado, cujo resíduo sejam as sementes, enfim, e eu automaticamente o resíduo de uma indústria vira o meu insumo. A minha matéria-prima está aqui, do meu lado. E aí o meu resíduo gera insumo, gera para biocombustível. Tem um monte de biomassa que é gerada da extração de óleos e manteigas, que pode ser biocombustível para a empresa de energia que está ali do lado. Então, desta forma, a gente consegue fazer com que, aparentemente, o que seria desvantagem competitiva, instalar fragmentado uma série de indústrias na região norte, você termina conseguindo ter vantagens competitivas para que, juntas, com este conceito, você consiga gerar negócios, fomentar uma economia de floresta em pé e gerar essa economia sustentável para a Amazônia. Então, o Ecopark ele inaugura em março do ano que vem com a Operação Natura, mas a gente já está em fase de conversas mais avançadas com alguns parceiros, menos avançadas em outros, mas a ideia é que estes parceiros, conforme seus planos de negócio forem sendo desenvolvidos, se instalem junto conosco nessa região para fomentar a demanda desses recursos, dessa economia, de uma forma sustentável. Obrigado, Renata. Lembro que quem quiser encaminhar pergunta para os debatedores pode passar por escrito por meio das recepcionistas. Senhor Tomás, o senhor citou o caso da CBA, criado há 10 anos e até agora não resolveu a questão da personalidade jurídica. Não é um exemplo da falta, talvez, de entrosamento entre diferentes órgãos federais, estaduais, que são necessários? Quando se fala em floresta, envolve meio ambiente, envolve ciência e tecnologia, vários, Ministério da Fazenda, enfim, não falta, assim, talvez, um entendimento mais ágil entre os diferentes órgãos para beneficiar a exploração da floresta de forma sustentável? Olha, eu digo que a gente não deve olhar tanto para o retrovisor, mas para frente para resolver os problemas. A questão do CBA, para que os senhores entendam, é justamente pelo valor dele. Então, os diversos órgãos envolvidos na regulação da matéria, seja o Ministério da Saúde, pela razão de fármacos, o Ministério do Meio Ambiente, pela utilização do patrimônio genético, o Ministério da Ciência e Tecnologia, pela obviedade do seu objeto, e o próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tinham interesse em o gerenciamento mais direto do CBA. Eu tenho dito que qualquer solução é melhor do que nenhuma solução. O CBA funciona. Nós temos uma dificuldade de comunicação, eu já disse, mas o potencial do CBA é muito maior. Tá? Ele foi todo pensado, desenhado, cada laboratório é feito no sentido do seu fim. Não é uma obra aproveitada, ele foi pensado exatamente para isso. Tem funcionado com fatores limitantes, mas já é um avanço. A nossa expectativa é que isso seja resolvido no curtíssimo prazo. A expressão é: o CBA não pode ser um ponto na agenda em 2014, não este aspecto da sua regulação. Mas nós temos de ir ao CBA mais além. Nós temos de ver as formas de financiamento e manutenção do CBA. E nós temos trabalhado isso a partir do próprio Polo Industrial de Manaus. O Polo Industrial de Manaus, entre diversas outras coisas, paga R$ 500 milhões a título de taxa
administrativa da SUFRAMA, da operação dos seus negócios. É óbvio que nós podemos pegar aí um valor expressivo, e eu não estou me referindo àqueles outros 500, 600 milhões que são de P&D, que parte desse polo também paga, para colocar em pesquisa. É um montante jamais pensado para esse tipo de atividade. Tá? Então, é fundamental que você não vá além da questão meramente jurídica, que você tenha condições efetivas de realizar o seu papel. Tá certo? Importa agora olhar para frente. E nós estamos concluindo isso. Me permita dar só mais um exemplo muito interessante dessa evolução entre o parque tecnológico, a integração da floresta nesse sentido. Nós temos hoje em Manaus uma fábrica de pneus para atender ao polo industrial, né? Nós fabricamos, ainda que com uma produção reduzida, nós fabricamos praticamente a totalidade de motocicletas que este Brasil produz. Esse ano será em torno de 2 milhões de motocicletas, né? Em torno disso. E, então, tem também, entre o componente, a fábrica de pneus. Essa fábrica, hoje, ela consome 100% da borracha natural produzida pelas comunidades. Isso, qual é o impacto da floresta? Isso ainda é algo que mantém a floresta em pé. Você tira daquela seringueira que estava lá, e isso está revitalizando essa parte da economia. O secretário Heron, que viria aqui, que não pôde estar presente, com certeza falaria com números muito mais próximos do incremento que teve a produção de borracha natural no Amazonas. Nós ainda importamos borracha natural no Amazonas, nós importamos borracha natural. Também, nessa mesma linha, a industrialização do pirarucu, a partir do manejo e cultivo em comunidades locais, o Estado está colocando 4 fábricas do pirarucu, e o pirarucu é industrializado, o pirarucu é o maior peixe da Amazônia, e isso está sendo levado para diversos mercados. Eu tenho certeza que os senhores deveriam, uma vez na vida, experimentar, porque vão gostar. Diz que o secretário Heron, que acabou não podendo vir, ele quer transformar o pirarucu no bacalhau brasileiro, é isso? O secretário Heron defende a tese que bacalhau é um processo produtivo a partir de diversos peixes, né? É uma linha, e ele tem trabalhado nisso, e está chamando de bacalhau do Amazonas. Mas eu creio que, se vocês conhecessem ele, qualquer nome, os senhores iriam gostar do produto. Enfim, é nessa linha. Nós temos um parque produtivo. Qual é o desafio da economia amazonense da Zona Franca? Não pode ignorar um parque industrial que gera 80 bilhões de reais em faturamento. Isso é mais do que o PIB de alguns dos nossos países vizinhos menores, tá certo? Que vai produzir esse ano em torno de 27 milhões de celulares, grande parte da produção nacional de celulares, que vai produzir 3 milhões de tablets, tá certo? Isso não pode ser ignorado, isso tem de ser mantido pelos aspectos positivos que eu já citei. Isso gera um emprego urbano de qualidade que permitiu ter uma alternativa ao invés de utilizar o recurso das florestas. Hoje, nós temos um determinado patamar que a tecnologia nos permite utilizar a floresta com esse conceito de mantê-la em pé. Então, nós temos diversas iniciativas no Amazonas nesse aspecto. O Amazonas, há críticos para um lado e para o outro, mas tem uma lei de mudanças climáticas pioneira no país e, há mais de 5 anos, estabeleceu também um Bolsa Floresta, ou seja, para que as próprias comunidades tenham uma receita mínima e trabalhem nesse sentido. É o desafio, tá certo? Tem outros. A logística lá no Amazonas é diferenciada, foi colocado isso aqui, mas, enfim, nós estamos caminhando, e quem conhece o modelo sabe que ele vai ter condições de evoluir. O Polo Industrial de Manaus, para você ter uma ideia, recolhe 56% de todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil na 2ª região fiscal. A 2ª região fiscal é exatamente a região norte, exceto o Tocantins, que é muito novo, e quando foi criado, a 2ª região fiscal já existia. 56%. São 9 bilhões de reais em receita pública. O Estado do Amazonas tem uma participação interessante, por exemplo, na questão do ICMS. A nossa participação no PIB brasileiro é de 1,6. A nossa participação, digamos assim, no bolo tributário do ICMS, no PIB tributário,
é de 2,05. Ou seja, nós recolhemos mais ICMS do que a média do país, se nós compararmos o nível de atividade econômica com o ICMS. Tá certo? Nós temos de aproveitar este momento para introduzir a economia natural. Isso não é a menor dúvida. Iniciativas como essa são extremamente inteligentes para trazer a economia amazonense para um novo patamar. Existem outras alternativas. O Amazonas hoje é o maior produtor de gás no território continental. É o terceiro maior produtor de petróleo no território continental. Então, isso tudo possibilita uma base mais diversificada da economia e a inclusão da economia natural. Então, isso são os desafios para a gente ter uma noção, porque há um enorme desconhecimento das possibilidades e das atividades na Zona Franca de Manaus. Obrigado. Uma pergunta, aliás, 3 perguntas aqui para a Renata. Eu vou fazer todas juntas, porque dizem mais ou menos respeito ao mesmo assunto. O Antônio Carlos Moro pergunta: Renata, o projeto do Ecoparque contará com política de incentivos fiscais e ICMS do Estado do Pará? O Marcos Toshio Ida pergunta para a Renata: existe alguma política de incentivos para as indústrias que eventualmente se interessem em se instalar no Ecoparque? E o Carlos Pereira da Silva: a mão de obra da fábrica de Benevides é da região? Vou começar pela última. O Ecoparque ele vai empregar mais ou menos 400 colaboradores diretos e 440 indiretos. Então, 40 indiretos. Desses 400, 90% é mão de obra local. Então, a gente sempre trabalha com o conceito de que, se a gente tem uma operação num lugar, a gente tem que desenvolver o entorno e gerar desenvolvimento para a região, e não só ser um corpo estranho chegando localmente. Então, foi feito um trabalho bastante forte com o Senai, de capacitação para desenvolver as capacidades que precisavam para atender as necessidades do Ecoparque. Esse foi um programa que durou mais ou menos 1 ano. E a gente já está, então, em fase de contratação das pessoas agora, e 90% são pessoas da região. Além disso, além da contratação de mão de obra, de colaboradores, qual a ideia? É que todos os serviços que o Ecoparque demandar, que a gente primeiro busque empreendedores locais ou pequenos fornecedores locais que existam na região. Então, por exemplo, transporte, frete, estação de tratamento de efluentes, recicladoras, creche, restaurante. Então, a gente fez uma lista com todos esses serviços e a gente falou, o ideal é a gente fomentar o desenvolvimento de novos empreendedores, de novos negócios a partir dessas necessidades. É óbvio que assim, nem tudo está pronto, né? Então, a gente encontrou, o Ecoparque vai inaugurar com 50% de todos os serviços demandados sendo feitos por empresas locais, pequenas empresas locais e cooperativas. Tá? E a gente tem o plano de, ao longo dos anos, ir fomentando esse que a gente fala de cinturão de empreendedorismo, né, de incubação de negócios que, eventualmente, não estão estabelecidos, formados, mas que a gente, à medida de que eles existam, a gente possa migrar aí, serviços e empresas para junto do empreendimento. Essa é a ideia, conseguir fazer um ecossistema próspero que gere desenvolvimento local para a região. Em relação aos incentivos, é óbvio que a Natura está bastante próxima com o governo do Pará, discutindo uma série de questões, né? Então, as articulações são praticamente mensais, e a gente está com a Secretaria de Indústria e Comércio bastante próximas, definindo como a gente pode atrair melhor outros parceiros, então, que tipo de incentivos, que tipo de arranjos podem ser estabelecidos. Então, existe, sim, uma parceria grande com o governo, e o governo tem nos apoiado bastante para conseguir viabilizar todo o empreendimento. Obrigado, Renata. Pergunta para o senhor Tomás, do Renato Cruz, nosso colega aqui, colunista do Estadão de Tecnologia. Como está o processo de prorrogação do prazo dos incentivos da Zona Franca? Como o senhor vê o movimento de indústrias de outros estados
que defendem a prorrogação da Lei de Informática pelo mesmo prazo e a redução da alíquota do ICMS da Zona Franca? Bem, eu creio que o processo de prorrogação está bem encaminhado. Pelas razões, às vezes a gente inverte a questão e fica preocupado. Por que está se propondo a prorrogação da Zona Franca de Manaus? Muitas vezes a gente tem esse desafio de levar essas informações para a sociedade. Mas, em geral, os governos que têm essa informação e têm esses números, conhecem essa realidade, o impacto positivo que tem na economia e que tem na questão ambiental, é que toma a decisão, porque conhece isso, né? E, nesse aspecto, o governo sabe, a presidenta propôs, colocou e, recentemente, manifestou novamente o apoio da bancada federal. O que aconteceu, na verdade? Ao tramitar a PEC, 2 outros assuntos foram a ela pensados. Um foi exatamente a questão do tratamento tributário dos bens de informática fora da Zona Franca de Manaus, e outro foi o do prazo das áreas de livre comércio. Como eu disse anteriormente, as áreas de livre comércio também são administradas pela SUFRAMA. E também é um enorme desconhecimento e tem um papel positivo, inclusive para a indústria nacional, dessas áreas de livre comércio a partir do ajuste da legislação que vem dar um favor fiscal com a produção de matéria-prima local. Algo que nós estamos falando aqui, né? Então, foi colocado nessa PEC uma uniformização. Por quê? Eu falei para os senhores, nós temos em 5 estados brasileiros áreas de livre comércio, cada uma delas com um prazo distinto, com um tratamento diferenciado. Então, a ideia da bancada da região era fazer uma uniformização nos prazos da área de livre comércio. Esse é o primeiro ponto. Nesse aspecto específico, o Poder Federal disse que trata dessa área, mas tratará em separado, tá certo? Isso vai ser objeto de tratamento separado. De igual forma, foi a questão da informática. Ou seja, bens de informática têm um tratamento diferenciado nesse país desde sempre, eu diria, né? Primeiro, com uma política que todos nós, a grande maioria, julga equivocada, que foi a reserva de mercado, e depois com um tratamento fiscal absolutamente privilegiado, no sentido, inclusive, de buscar a inclusão digital. Tá? Essa indústria ela existe na Zona Franca de Manaus e com favores muito iguais, digamos assim, fora da Zona Franca de Manaus. Para produzir informática no Brasil, para ter direito aos benefícios fiscais, há o que se chama processo produtivo básico. Eles são gêmeos. Os processos produtivos na Zona Franca de Manaus são exatamente os processos produtivos fora da Zona Franca de Manaus. No entanto, e esse processo produtivo nessa área tecnológica, ela sofreu diria, concentração brutal, se nós estamos falando, antes de mais nada, da manufatura, né? Quando a gente olha para as grandes economias, hoje você não tem mais manufatura desses bens praticamente nos Estados Unidos. Você pegar um iPhone, ele está lá, né, onde ele foi engenhado e onde ele foi montado, né? Se você pegar também as economias avançadas da Europa, também nós não existimos isso. Então, nós conseguimos, de alguma forma, ter uma manufatura no Brasil ainda mercê desse tratamento fiscal diferenciado. Mas isso faz uso de grande parte de insumos importados. Esses insumos têm 2 naturezas, para nós entendermos a questão, eu sempre digo. Uma são commodities eletrônicas, que nós tínhamos capacidade, poderíamos produzir, mas o volume que Ásia e o custo que produz não é interessante fazê-lo no país. No outro extremo, nós teríamos aqueles de altíssima tecnologia que nós não desenvolvemos. Então, a preocupação do governo federal é que nós não somos mais um mercado periférico, nós não somos uma economia periférica. É preciso ter um tratamento específico para a questão de informática. E aí, então, também decidiu segregar da questão de prorrogação da Zona Franca esses 2 temas. Ok? E isso deve ser encaminhado. Está onde? Está no Congresso, indo para plenário, mas isso faz parte do processo democrático, a discussão desse ponto. Nós, a partir de SUFRAMA, acompanhando com o Ministério do Desenvolvimento do Comércio e a própria decisão da Presidência da República, entendemos que este processo se resolve num prazo relativamente curto. E é importante que se resolva, porque os investimentos precisam ter uma visão de futuro, não no curto prazo, né?
Então, isso é preciso que se resolva. Então, eu tenho confiança nesse processo, esses assuntos apenas foram segregados, dada a sua distinção com o assunto do core dessa medida provisória, que é a prorrogação. Mas nós estamos muito confiantes nisso. Uma pergunta para a Renata. A gente citou aqui o curauá, alguns outros produtos, o maracujá, você falou. Que tipo de novos produtos da floresta já foram... o Instituto da Natura já descobriu que tem potencialidade econômica e que pode ser explorado sem destruição do meio ambiente? Gente, o trabalho da Natura tem uma característica que, no setor cosmético, a gente consegue pesquisar e ter, de acordo com o benefício, criar produtos com aquele benefício. Então, hoje, a gente tem 35, mais ou menos, ativos da biodiversidade com os quais a gente trabalha. Então, cacau, andiroba, cupuaçu, inajá, tucumã, babaçu, castanha, maracujá. Então, assim, pripirioca, breu branco, pataqueira, capitiú. Então, estou tentando lembrar aqui, mas assim, são 35 ingredientes, e desses ingredientes derivam não só óleos e manteigas, mas também extratos, óleos essenciais e moléculas, betaínas, no caso de tensoativo. Então, cupuaçu, por exemplo, tem a betaína de cupuaçu, que é um tensoativo natural. Enfim, então, a partir destes ingredientes, a gente sempre tenta prospectar, estudar maior parte de benefícios de subprodutos dentro de cada ativo que tenham um potencial de novo benefício para a sociedade. Mas, para além dos ingredientes e dos ativos, a gente vê que ainda tem muito a ser pesquisado, né? Então, a gente sabe que, hoje, em termos de bactérias, só 4% das bactérias da Amazônia são mapeadas e conhecidas. Né? Fungos é um outro terreno assim, que muito pouco pesquisado e que tem um potencial enorme de trazer soluções interessantes para a sociedade. Processos, né? Então, quando a gente fala em bactérias, em fungos, não são só para você chegar em ingredientes finais, mas eles ajudam em eficiência de processos que a gente pode ter otimização e ganhos de competitividade absurdos. Então, no termo mais, eu acho que a maior pesquisa agora, além de continuar pesquisando ingredientes da biodiversidade, é a gente ir para o campo de moléculas, né, para o campo mais molecular da floresta. E tem um outro potencial enorme que a gente chama de Amazônia Azul. Né? Hoje em dia, a gente pesquisa muito a Amazônia Verde, né, o que está para cima. Mas existe uma riqueza, uma diversidade, um potencial de descobertas e de inovação enorme nas águas. Né? Então, o que será que está ali embaixo e que a gente pode trazer à tona? Né? Hoje, algas, por exemplo, o maior rol de pesquisas de algas é em algas no mar, né? Não são nos rios. Então, para os rios, pouco ainda se chegou além dos peixes. Né? Se pesquisa muitos peixes, o pirarucu, que tem um potencial enorme, mas a questão das algas, dos micro-organismos que existem ali, é todo um outro universo que muito pouco se fala e muito pouco foi pesquisado. Então, o que eu acho importante de mencionar em relação à pesquisa, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia é que a visão tem que ser da gente, sim, é muito importante continuar descobrindo ativos, sementes, plantas, ingredientes, mas que a pesquisa ela tem que ir além do insumo primário. Né? Enquanto a economia, essa economia que a gente fala, girar em torno de óleos, sementes, óleos essenciais, a agregação de valor ainda é muito pequena. A gente tem que olhar para a Amazônia e desenvolver pesquisas em busca de produtos, de tecnologias que a gente encontre que agregue valor àquilo que a floresta pode oferecer, que está muito além dos insumos primários. Né? Sem desmerecê-los, porque eles são super importantes. Hoje, a gente, basicamente, na Natura, atua com insumos primários. Né? Você citou um produto aí que envolveu, uma vez, uma discussão sobre direito da tecnologia, a piprioca. Tinha uma discussão, uma vendedora da Feira do Ver o Peso, no Manaus, que dizia que ela que tinha descoberto a piprioca de Belém, desculpa. Você podia contar a história da piprioca, para quem não conhece? Piprioca. O que a gente faz na Natura? Existe um marco legal que ainda está engatinhando, né, tem muito para evoluir,
que define os parâmetros de acesso tanto a patrimônio genético quanto a conhecimento tradicional, né? E a Natura, ela vem construindo, desde que o CGEM nem existia, e a gente já atuava com insumos da biodiversidade e com comunidades tradicionais. Então, essa construção do marco legal sempre foi uma construção muito conjunta, e hoje, praticamente 80% dos processos do CGEM, que é o órgão que regula isso, são processos da Natura. E, se não são processos da Natura, a maior parte dos outros são de empresas que fornecem para a Natura. Porque a gente exige... CGEM é o que mesmo? CGEM é a Comissão Conselho de Patrimônio Genético, que é do Ministério do Meio Ambiente. Tá? E aí, o que existe? A Natura tem uma política, que é uma política de uso sustentável do patrimônio genético, conhecimento tradicional, uso sustentável da biodiversidade, sociobiodiversidade, que é como a gente chama. Tudo que a gente faz, todo ingrediente que a gente busca, a gente sempre, antes, tem a anuência prévia das comunidades, das cooperativas, e combina com as cooperativas qual será a repartição de benefício em função daquele insumo ou daquele conhecimento que a gente está acessando para gerar negócios, né? Então, a partir da anuência prévia, se faz um CURB, que é um contrato de uso e repartição de benefícios. Isso se protocola no CGEM, o CGEM avalia, e a gente tem aí a possibilidade de fazer isso dentro de uma lógica de ganha-ganha, porque é isso que nos interessa, né? Interessa estar lá, pesquisar, mas que a repartição de benefícios seja, de fato, justa, equitativa e promova o desenvolvimento daquela cooperativa, daquela comunidade. O que acontece é que, em casos, principalmente, de conhecimento difuso, fica muito nebuloso. Porque, se você vai ver, o peso é um mercado, né? A Convenção da Biodiversidade e todas as leis, as medidas provisórias, elas falam que a repartição de benefícios tem que ser feita com a comunidade na qual foi acessada. O ver o peso é um mercado, não é uma comunidade. Ele, inclusive, não é feito de várias comunidades, ele é feito de várias vendedoras, comerciantes. Então, se a lei é frágil e não dá as orientações claras para acesso a patrimônio genético e a conhecimento tradicional associado àquele ingrediente, quanto mais ao que é conhecimento difuso. Então, se hoje você for no Mercadão aqui em São Paulo e perguntar qualquer coisa sobre algum ingrediente lá, as tradições estão aí, elas estão vivas, né? E você não sabe, você vai repartir com quem, né? Então, o que aconteceu no Ver o Peso foi muito isso. Na época, a gente acessou a Pripirioca, não foi nem no Ver o Peso. Existia uma comunidade em Boa Vista, onde a gente fez todo o acesso da Pripirioca. Mas é claro que o Ver o Peso, ele conta muitas histórias sobre a Pripirioca. Então, só que é difuso e eles não são uma cooperativa. Então, com essas conversas, a gente falou, ok, faz sentido, mesmo vocês não sendo cooperativas, mesmo a gente não tendo acessado necessariamente aqui, porque a gente fez o contrato com a cooperativa em questão, como existe esse saber e ele circula por aqui, a gente fez um reconhecimento e terminou inovando aí na lei e desenvolvendo um contrato de repartição de benefícios com um mercado, com uma associação do mercado. Eles tiveram que criar uma associação, porque a repartição de benefícios, como ela ocorre? Ela não ocorre para indivíduos, ela ocorre para grupos e ela tem que ser aplicada em projetos de desenvolvimento da cooperativa e do grupo. Então, até para conseguir fazer uma repartição com o Ver o Peso, a gente teve que fazer com que eles se organizassem numa associação e que tivesse objetivos comuns para todos, porque a lógica do mercado não é essa, é cada um tem o seu mini negócio ali dentro, para que a gente liberasse o recurso e eles pudessem, então, trabalhar em projetos de desenvolvimento do conjunto e não individual. Então, o que a gente sempre vê é que, assim, ao longo desses 13, 14 anos que a gente trabalha com biodiversidade, cooperativas, conhecimento tradicional, patrimônio genético, a gente vem construindo muita coisa, porque as regras, o modo como fazer não é claro, né? Então, é muito importante esse questionamento, e por isso até que a gente está trabalhando agora, de novo, bastante forte, numa evolução do marco legal junto ao MMA, não só a Natura, mas tem todo um grupo de empresas organizadas que levaram suas propostas, tem um movimento social que está levando suas propostas, para a gente conseguir, de fato, evoluir nessas questões que não têm resposta, né? Então, como é que você faz acesso para um mercado
Né? O que é acesso, de fato? Isso é um conhecimento do mercado ou é um conhecimento que está na Amazônia inteira? E aí você reparte para a Amazônia inteira como? Né? Para quem? Na figura de quem? Então, são todas questões que a gente vai aprendendo com a prática. A gente construiu muito, mas sempre, como é um terreno que ainda não está 100% trilhado e com regras e parâmetros claros e que, de fato, promovam a valorização e a repartição justa e equitativa, muitas vezes você esbarra em situações que não têm respostas, e aí a gente tem que construir junto as respostas. Então, foi esse o exemplo da Priprioca, né, que você mencionou. Obrigado. Senhor Tomás, uma pergunta aqui do Carlos Pereira da Silva. Como Manaus está se preparando para a Copa do Mundo? Eu acrescentaria o seguinte, como a Zona Franca está se preparando também para a Copa do Mundo, sendo que é um período que vende, tradicionalmente, toda a Copa do Mundo vende muito mais televisores. Sendo no Brasil, eu imagino que vai ter um adicional ainda aí, né? E, então, como que está esse preparativo de Manaus e da Zona Franca de Manaus? Me permita, antes de responder essa questão, tocar um pouco em algo que foi discutido aqui. Eu aprendi com os pesquisadores, especialmente do CBA, no sentido, eles dizem o seguinte, o Brasil já tem algum recurso em pesquisa. Então, eles dizem assim, olha, o Brasil tem sido muito bom em tornar dinheiro pesquisa, mas tem sido muito fraco em tornar pesquisa em dinheiro. Ou seja, você fazer algo que gere patentes e coisa dessa natureza. Provavelmente os senhores nunca ouviram falar do Murumuru ou do Mirantã, né? O Mirantã faz com que o Guaraná seja suquinho para criança, em termos de potencializador. Existe uma série de saberes regionais. Foi citado aqui, por exemplo, a Andiroba e a Copaíba. Veja bem, na Copaíba nós temos o maior número mundial de publicações, mas os japoneses têm mais patentes do que nós na Copaíba. Então, o grande desafio é esse, né? É tornar o conhecimento em recursos efetivos, em patentes, né? Isso é algo absolutamente relevante. É nisso que iniciativas dessa natureza, é nisso que, no CBA, nós estamos trabalhando. O CBA tem esse viés de ser focado em levar produto a mercado, né? A colocar algo que faça sentido do ponto de vista produtivo, inclusive para aquelas comunidades. Zona Franca e Manaus. Copa do Mundo, perdão. Primeiro ponto que, começando pelo fim, a demanda, nós, em Manaus, temos um perfil de produtos de consumo duráveis, mas temos um carro-chefe, que é a televisão. Ao longo do tempo, desde a televisão de tubo, evoluindo para a tela plana, hoje produzindo já OLED, né, nós temos acompanhado a televisão, a evolução tecnológica. Mais do que isso, antigamente havia um gap entre as novidades tecnológicas e a chegada no mercado brasileiro, né? Hoje ele praticamente não existe. Alguns produtos foram lançados exatamente no mesmo dia no mercado mundial. Então, esse é um ponto interessante. Nós temos condições de colocar no mercado brasileiro o que há de melhor em termos de tecnologias nessa área. Ponto. Há um aprendizado ao longo do tempo. Normalmente, na Zona Franca de Manaus, a sazonalidade diz o seguinte, o segundo semestre é muito mais forte do que o primeiro semestre em termos de produção, exceto nos anos de Copa do Mundo. Nesses anos, o primeiro semestre é tão forte quanto um segundo semestre. Então, as empresas sabem disso, estão preparadas e estão em plena produção. Normalmente, há uma variação em termos de férias coletivas no mês de janeiro, já em dezembro, porque, na verdade, você não está produzindo em dezembro para levar no mercado em dezembro, isso foi feito com alguma antecedência, né? Mas essa tem uma atipicidade, né? Então, isso está sendo considerado. Temos, sim, preocupações no escoamento dessa produção, ela sempre faz um gargalo, né, em termos de logística, mas eu digo que nós aprendemos, ao longo do tempo, de entregar no mercado brasileiro, seja motocicletas, televisões, relógios, smartphones, isso faz parte do aprendizado da evolução. Isso rebate muito claramente, não foi discutido aqui, a respeito de logística. Os rios são uma alternativa, e você fez a referência sobre o custo de que o transporte fluvial e hidroviário é muito mais barato do que os outros modais. Isso é um fato concreto. Como é que eu digo que nós aprendemos? Olha, veja bem, uma barcaça, uma balsa, ela pode colocar 40 unidades de cargas.
40 carretas em uma única balsa. Você trabalhando num comboio de 2 balsas, até 3, que é o máximo que é permitido, veja, você tem 80 unidades de carga de uma vez só, 120. Né? Essa produção toda ela vai de balsa até aonde? Depois, aí, como é que ela chega? Veja bem, os 2 governadores que estão aqui são fundamentais no escoamento da nossa produção. Essa pode descer o rio Amazonas. Você sabe que até Manaus, na confluência com o Rio Negro, o Amazonas é chamado de Solimões. Às vezes, a maior parte dos brasileiros não sabe disso. É Amazonas a partir dali para as comunidades locais. Né? Então, a gente desce o Amazonas até Belém. Em Belém, faz o transbordo para o modal rodoviário e atinge todo o norte, nordeste e o sul e o sudeste, né? Seja pela BR-101, seja descendo pela Belém-Brasília. De igual forma, nós também descemos pelo Madeira até encontrar Porto Velho e aí conecta com a malha rodoviária. Uma alternativa muito interessante que está se colocando é justamente a Santarém-Cuiabá, que é a BR-163, que finalmente está sendo asfaltada, que vai nos levar até, digamos, na balsa, por terceiro viés, mais próximo do coração do Brasil, incluindo aí, então, a partir de Cuiabá. Asfaltada, né? Só até Cuiabá, né? Depois ainda vai ter um trecho ainda de A promessa é que a gente tenha toda essa estrada asfaltada, tá certo? Há uma demanda no Amazonas muito grande de uma estrada que liga Manaus a Porto Velho, que é a BR-319, que foi construída ainda durante o regime militar e, por não ter sido conservada, parte da floresta a engoliu de volta, ou as condições são muito precárias, né? Então, nós temos 200 quilômetros, um pouco mais, a partir de Manaus, e outro tanto ligando no sul, Porto Velho a Humaitá. Mas o coração dessa rodovia, ela hoje não está transitável, digamos, de forma confiável. Inclusive, tem uma mobilização grande dos empresários todos da região por essa rodovia. Mas eu fiquei curioso, se ela é paralela ao Rio Madeira, o Rio Madeira não é navegável ali naquele trecho? O Rio Madeira é navegável. O Rio Madeira é apenas... Você sabe que na Amazônia nós temos 2 tipos de rios, né? O rio de águas transparentes, claras ou escuras, e o rio de águas barrentas. Qual é a diferença? Esse rio de águas negras, transparentes, como o Rio Negro ou Tapajós, são rios antigos, rios velhos. Os rios de águas barrentas são rios em formação. E o Madeira é um deles aqui. E o ciclo das águas é em torno de 7 meses as águas subindo, 5 meses as águas baixando, um pouco mais, um pouco menos. E o Madeira é um rio tão novo que, muitas vezes, o seu leito ele se transforma nesse processo anual. Então, você tem um cuidado nessa navegação. Ele é muito transitável quando você está num determinado nível, mas tem alguns riscos. Agora, essa é uma discussão. Muitos defendem que nós teríamos aí um transit time muito menor. Tá? Então, a ideia é, quanto maior a quantidade de alternativas, melhor. Tem alguns produtos que podem ter um tempo maior de ser levado a mercado e outros menores, né? Então, todas as alternativas são muito interessantes. Nós estamos preocupados um pouco com o que acontece com o Tapajós, porque nós queríamos utilizar. E o Tapajós, se você for no Google lá, ver, é quase um canal natural, porque ele é muito antigo. As águas do Tapajós são, assim, claras, né? A Alter do Chão foi escolhida como a melhor praia brasileira, né? Eu acho que... eu não sei bem qual é a revista de turismo internacional, para você entender. E nós queríamos utilizar o Tapajós na hidrovia Tapajós-Juruena para chegar mais próximo possível. Mas a gente tem de discutir exatamente essas questões da navegabilidade do Tapajós a partir da utilização para o potencial hidráulico dele, geração de energia. Então, são diversos aspectos que nós temos que enfrentar, mas eu não queria fugir da pergunta, porque estamos dizendo o seguinte, olha, ele não respondeu à questão polêmica, que é sobre a Copa em Manaus. Ontem, questionado sobre exatamente a Arena, aí eu lembrei aquela historinha que todos nós conhecemos do sujeito que tinha uma fábrica de sapatos e que mandou 2 vendedores para um mercado e um respondeu com um e-mail, né? Sem chance, aqui ninguém usa sapato. E o outro respondeu, mercado fenomenal, aqui ninguém usa sapato. Não é? Então, eu vejo por esse aspecto positivo. Eu vejo a Copa do Mundo como um potencializador de negócios e também permanente. Tá? Uma arena que é multiuso,
que pode gerar outros negócios, já há contatos, há um ônus para o Estado. O mais interessante é você, efetivamente, trabalhar e privatizar essa arena, mas nós precisamos de espaço, inclusive, para eventos. Eu entendo que o turismo, que é uma força fenomenal para a Amazônia, se tiver um viés aí de um baseline de turismo de evento, melhor ainda, né? A gente tem experiência nas nossas categorias profissionais, todas elas, quando tem o congresso, sei lá, dos odontólogos, né? Pode ser em Manaus, porque é uma oportunidade de você fazer isso diferente, né? Então, nós estamos trabalhando nesse viés turístico. A partir do dia 3 de junho, nós teremos uma conexão direta com a Europa. Manaus está, eu diria, mais bem localizado que outros pontos do território nacional. Você leva o quê? Para Lisboa, aqui a partir de São Paulo, 10h40. Esse horário em Manaus é 8 horas e meia, coisa desse tipo, né? Então, isto vai possibilitar o incremento da atividade turística e eu creio que a Copa do Mundo é um potencializador, sim, de novos negócios naquela área. Renata, um dos preceitos do Instituto Amazônia, da Natura, é trabalhar articulado em rede com outras empresas, institutos, ONGs. Você poderia citar alguns exemplos de quem que está trabalhando corretamente com os conceitos da biodiversidade, do desenvolvimento econômico da floresta de forma sustentável? Alguns exemplos. Quem é que está fazendo trabalhos interessantes nessa área na Amazônia? Eu vou compartimentar um pouco a resposta, né? Então, quando a gente pensa em ciência, tecnologia e inovação, a gente inaugurou no ano passado, no meados do ano passado, o NINA, que é Núcleo de Inovação Natura na Amazônia, em Manaus. Esse núcleo ele tem como objetivo atuar em rede com os centros de pesquisa, universidades locais da Amazônia. Porque o que a gente viu, que já foi muito dito isso também, o pouco que existe de pesquisa na região amazônica ainda é muito pesquisa pura e pouca pesquisa aplicada para a geração de novos negócios. Então, o que seria fomentar um ecossistema próspero nesse sentido? É conseguir plugar, né, pesquisa com oportunidade de negócios. Então, o que o NINA, que é o Núcleo de Inovação da Natura na Amazônia, ele faz? Ele é um escritório que articula em rede os parceiros de ciência, tecnologia e inovação, entre eles o CBA, tem o FAM, tem o FOPA, IFAM, Embrapa, Emílio Gueldi, tem uma série de instituições parceiras que já estão trabalhando em conjunto para se fazer pesquisa aplicada com potencial de geração de negócios e, portanto, benefícios à sociedade na região. A gente fez, no final de 2012, o primeiro edital Natura Campus Amazônia. A gente tem o edital Natura Campus, que sempre foi uma prática da Natura, mas a gente fez específico para a Amazônia. E a gente não sabia o quanto, de fato, a gente ia ter de projetos submetidos ao edital na região. E foi uma grande surpresa, porque a mobilização de todos os centros e universidades e pesquisadores da região foi tamanha que a gente conseguiu ter 82 projetos inscritos com qualidade e com potencial de geração de negócios no edital, no primeiro edital. A partir desses projetos, a gente tem... Óbvio, a gente está começando nessa frente, né? A gente escolheu 6, e aí já estamos atuando junto a essas instituições desses 6 projetos, mas isso provou que, assim, se você fomentar, de fato, existe, né? Existem ideias, existe pesquisa, existe potencial. O que falta é, de fato, plugar esses diferentes elos para que a pesquisa consiga ter um destino e ser próspera. Então, em ciência, tecnologia e inovação, eu posso citar essa série de parceiros. Quando a gente fala em Ecopark, tem uma série de outros, que são aí parceiros mais voltados à produção. Quando a gente fala de produção, não é só o Ecopark. A gente atua na Natura com 3.500 famílias dentro das cooperativas e associações de produção, 2.500 delas na Amazônia, tá? 3.500 Brasil. Isso quer dizer que a gente tem uma série, além das próprias cooperativas serem as nossas parceiras, a gente tem uma série de parceiros para proporcionar o desenvolvimento dessas cooperativas. Então, o desenvolvimento não só em
aumento de competitividade, então, desenvolvimentos para capacitação das cadeias produtivas, desenvolvimento para planos de manejo, investimento em maquinários. Então, você tem GIZ, você tem FVPP, você tem uma série de parceiros aí que nos ajudam e que estão comprometidos com o desenvolvimento na ponta desses grupos para que eles consigam aumentar a competitividade, melhorar a qualidade de produção, entender e trabalhar com uma maior inteligência logística. Né? Então, tem muitas vezes que você tem que a produção está ali, você tem que descer 3 dias de rio para a produção chegar aonde ela vai ser, onde a castanha vai ser processada e transformada em óleo. E isso é muito complexo, porque você desce cachoeiras com aquelas barcas, e a barca pode virar, né? E você perde a produção inteira. Então, como trazer inteligência para a floresta para que, respeitando essas características, você consiga otimizar, eliminar riscos, aumentar a qualidade, trazer, encurtar distâncias não físicas, porque você não encurta, mas de tempo. Né? Então, tudo isso é uma inteligência, e, para isso, a gente tem uma série de parceiros internacionais e nacionais que trabalham conosco. Né? Sistema agroflorestal, que é uma das práticas que a gente acredita muito e está trabalhando cada vez mais, que é como você consegue produzir dentro de florestas, mantendo as florestas em pé. Então, não é assim, ou é floresta e é manejo. No caso da castanha, é floresta e é manejo. Você entra na floresta e você colhe. Né? No caso do cacau, é plantação, é cultivo. Né? Então, você já tem uma área devastada e aí as cooperativas passam a recuperar aquela área e ter os seus cultivos. Mas tem um híbrido aí, que é como você consegue, mantendo aquela floresta em pé, inserir culturas que são culturas da região e conseguir, com a soma dos vários produtores familiares, ter esse conjunto e essa produção com valor de mercado. Né? Isso se chama sistema agroflorestal. A Embrapa é um grande parceiro nosso nisso. A gente está até com um projeto em bastante evolução de produzir a primeira commodity em sistema agroflorestal no mundo, que é o Dendê. Né? Então, esse é um projeto que já teve viabilidade técnica, a gente desenvolveu junto com a Embrapa, é viável, tem uma série de benefícios ambientais, sociais, porque você inclui grupos e pequenos produtores, e é viável economicamente, inclusive. Então, a gente está agora numa etapa de ver como a gente implementa isso em escala lá em Tomé Açu com Canta, né, que é o plano inicial. Então, tem uma série de parceiros aí. Tem parceiros bastante importantes para a parte de desenvolvimento de cooperativas, cooperativismo mesmo, e formação de lideranças, porque você precisa ter lideranças para conseguir fazer sua voz ser escutada e mobilizar grupos. E, muitas vezes, o que eles mesmos falam, eu sou castanheiro. Se você quiser que eu compre, que eu colha castanha, eu coleto castanha como ninguém. Né? Só que eu não sei fazer fluxo de caixa. Né? Eu não sei calcular custo. Né? Então, tem toda uma série de parceiros aí específicos, que são parceiros que atuam na ponta também, nessa parte de desenvolvimento de lideranças, na parte de gestão de cooperativas, na parte para que as cooperativas ganhem independência nisso e consigam se situar nesse conjunto de coisas. Né? Tem outros parceiros que são empresas parceiras. A gente tem as nossas empresas diretamente relacionadas, então, Givaudan, IFF, Simrise, Money, que são parceiras que atuam muito com a Natura, elas são empresas que estão muito plugadas com essas questões e têm projetos próprios em relação à sustentabilidade da floresta e têm planos conjuntos com a Natura. Existem outros parceiros, daí eu vou entrar numa seara ainda mais, por exemplo, no NINA, para o edital do Natura Campus, existe a Endeavor, que foi um parceiro, que é um grande fomentador desenvolvedor de empreendedorismo, para fazer com que esses pesquisadores entendam a importância de não só ter a ideia de pesquisa, mas já de conseguir entregar um negócio a partir daquela pesquisa. Tem Senai, Sebrae, aí eu vou mais além. Na parte de educação, a gente está atuando muito forte na Amazônia em relação à educação, tanto junto às secretarias municipais de educação dos municípios com os quais a gente trabalha, desenvolvendo planos conjuntos de os PMEs, né, planos municipais de educação, com programas Trilhas, com o programa Conviva, que é uma plataforma de capacitação das secretarias. O Trilhas é um programa de alfabetização, então, atuando junto, construindo junto e ajudando a melhorar a qualidade de educação nesses municípios, que é muito frágil.
e, principalmente, educação específica para floresta e para campo. Porque se nos centros urbanos já é difícil, quando você entra na floresta, que é onde estão as nossas cooperativas, é ainda pior. Então, aí, o que a gente tem que fazer? A gente está com um grande programa no estado do Pará, por enquanto, de escolas, casas famílias rurais, que são escolas de modelo de alternância, onde eles têm, até o meio do ano que vem, eles conseguiram a autorização provisória do MEC, e eles têm 1 ano e meio para se regularizar e para entrar dentro de um fluxo para serem reconhecidas como escolas. E o ensino de alternância é um ensino completamente direcionado às realidades de floresta e de campo, porque nesses lugares você não consegue ir e voltar para a escola todo dia. Então, não funciona. Mesmo que exista escola rural, não funciona. Então, o que é o ensino de alternância? Você vai 20 dias, 2 semanas, enfim, cada região tem uma lógica. Fica 20 dias na escola, aprendendo, e tudo que você aprende é inserido no seu contexto rural e de floresta. Então, daí, quando você volta e passa os seus 20 dias em casa, com a família, você aplica a matemática no dimensionamento da área do seu pai de produção. Você aplica a biologia na avaliação de como o plantio cresce. Enfim, então, todo o ensino é muito integrado. E, por isso, funciona muito, porque não só ensina, mas ensina valorizando o contexto da Amazônia, o contexto florestal, o contexto urbano. E aí, para isso, a gente tem Instituto Natura, você tem o Pacto da Educação no Pará, com Telefônica, Vivo, Unibanco, Itaú, como grandes parceiros. Você tem o GIP, né, como uma ONG super forte em educação de alternância, que está nos ajudando. A FAS, que a gente está em conversas bastante mencionadas pelo Thomas, que a gente está em conversas para como levar a educação de alternância e desenvolver um polo de ensino pós-médio na Calha do Juruá, que é uma região de floresta. Então, são muitos os parceiros, tanto governamentais quanto ONGs. A sociedade termina sendo uma grande parceira, porque são eles que, na ponta, abraçam isso e, de fato, fazem. Institutos de pesquisa. São muitos os parceiros em prol destas causas. Então, o ecossistema é bastante fértil. Renata, obrigado. Já me fizeram sinal ali, nós já estouramos o tempo, quase 15 minutos. A conversa está interessantíssima, mas a gente tem que encerrar. Obrigado ao Tomás Nogueira, da Suframa. Só me permita parabenizar pela iniciativa, porque esse é um tema pouco conhecido dos brasileiros e foi colocado muito bem. Isso nós estamos falando para além desse auditório, né? E nós estamos falando para o país. Eu acho que esse tipo de iniciativa tem de ser reforçado. O Estadão está de parabéns, e eu queria agradecer a oportunidade de colocar essas informações, compartilhar essas informações com todo o país. Obrigado, Tomás Nogueira. Obrigado, Renata Puchala. Passo a palavra para o Claudinei fazer o encerramento, só lembrando que a gente tem um caderno especial depois de amanhã, na sexta-feira, no Estadão, com um resumo de todos os temas debatidos aqui e mais reportagens especiais sobre a região norte do país. Obrigado e até a próxima. Nós agradecemos mais uma vez a presença do senhor Tomás Nogueira, a senhora Renata Puchala e também a presença de todos da nossa plateia. Encerramos a nossa última edição dos Fóruns Estadão Regiões do ano de 2013. Como falou o Clay, a cobertura completa do dia de hoje estará no caderno especial na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro. Tenham todos uma excelente tarde.